Para mim, o Yesterday é o Bohemian Rhapsody e o Across the Universe é o Rocket Man. Pronto, defini Poxa bem. vida, maravilha. Olha filme que do eu sou Elvis? uma pessoa doente de Beatles. Eu acho que eu prefiro de todos esses o Rocket Man e não vejo os outros. E o filme do Elvis, Lau? O filme do Elvis é Rocket muito Man bom. é muito Elvis? legal. O filme do Elvis. O do Elvis é máximo. O do Elvis mereceu live. Seria aqui, o Get né? Back, então. Get Back, Get Back. Vamos lá. Help é uma Help. canção de protesto. A vida ensandecida, louca que eles estavam levando, engordando, né? Lennon estava que nem eu, se tornando um grande mamífero. E ele estava incomodado com isso. Uma chamu, né? Praticamente uma chamu. Uma orca. É isso. Um outro tipo de protesto, no caso, né? Mas de fato, tem esse elemento, né? Porque o ponto é que ele teve esse elemento pela primeira vez, né? Essa coisa realmente autobiográfica. Sim. E um pedido de socorro real, né, Romero? Eu endosso essa canção aí no meio dessas outras. Boa, obrigado. E o Lennon, ele sempre considerou a possibilidade de regravar algumas músicas dos Beatles depois, na carreira solo. E ele sempre falava do Help, de que ele ficou incomodado de eles terem gravado o arranjo tão acelerado, porque tirou um pouco do impacto do que ele queria dizer na letra. E tem demos dele no final de 1970, quando ele está compondo How, ali ele, em determinado momento, ele toca Help, ele canta bem lento, voz e piano, na forma como talvez ele tivesse imaginado a música. A lá Tina Turner dos anos 80? Parecido, né? Nessa velocidade bem lentinha, assim, bem, né? Eu acho que dessa forma eu concordo com ele que ele se tornaria melhor, a letra ficaria melhor, mais fácil de assimilar do que no rockão lá, né? Do que ele que era. Mas eu acho que essa pujança que traz o arranjo que foi registrado totalmente coerente com o pedido de socorro deles na época, porque a vida deles estava naquele frêmito incauto, aquele frenesia, aquela correria, e como ela foi registrada, eu acho ela perfeita. Eu discordo do Lennon nesse sentido, mas concordo que ele poderia fazer uma versão que nem ele fez Revolution, álbum branco e single, poderia ter feito de Help. Não, e eu concordo com você no que você acabou de falar. Muito obrigado. Eu estou gostando que a galera hoje está concordando. Está concordando. Não, e faço um paralelo no que você acabou de falar com a própria Revolution. É só que a Bruna está aqui. A Bruna é o... Como é que é o nome dele? Que foi lá para Abbey Road? Billy Preston. Eu sou Billy Preston. Ela é o Billy Preston da live. Gostei dessa analogia, obrigada. A Bruna é o Billy Preston. Cara, Pessoal, eu tô preocupado com a minha mente, que eu tô ficando velho, eu tô esquecendo as porra. Como é que eu posso esquecer o nome do Billy Preston? Mas a gente lembra aqui, fica tranquilo. Mas tô falando que eu faço o paralelo que você fez do Help, né, da versão mais acelerada e mais lenta e tal, é a mesma coisa que em relação à Revolution. O Lennon também estava errado, se for parar para pensar. Tinha que ser a versão rápida mesmo para dar um impacto, né? É que no caso do Help não teve uma versão alternativa, do Revolution então, teve, né? Se tivesse, seria muito legal e a gente ia mais duas, né? Sim. É aquela coisa, não precisa escolher. Qual que você prefere? Eu prefiro as duas. Eu gosto das duas. Né? Mas, assim, no Salve Ariston, o meu o meu amigo, o Samu Kumoji, ele adora me chamar pelo meu nome, só ele, né? Fala, meu truta, ótimo papo, bro. Obrigado, Samu, saudade, né? Querido. Queridaço. Leandro fez um comentário que eu gostei, que é Backbeat é injustiçado, porque é um filmaço. É um filmaço. Não, mas aí é um filme que trata da história deles. A gente falou não é uma história paralela. Com músicas dele. É um filmaço. Não é injustiçado, não. A gente paga maior pau aqui, Romero? A gente paga pau para você? Não, o Black não paga. Acho que sim. Paga, e o Two of Us, que o Adeliano ali colocou também. Também. A gente fez uma live aqui só sobre os filmes dos Beatles. Foi uma live mó maneira. Eu não lembro quem que participou. Eu, também você, não lembro. sem dúvida. Fábio. Foi uma live. Fábio participou. Muito legal. Não, foi o que eu falei. Tá um clima um tanto quanto nonsense também, né, nessa coisa. Aqui hoje o protesto, né, tá até na questão da narrativa, né? Mas essa live dos filmes foi muito legal. E aí a gente falou do Two of Us. Eu acho um dos filmes mais legais. Eu acho sensacional aquilo. Aliás, quem não gostaria de... E o I Wanna Hold Your Hand, que é divertidíssimo.
Também. Aí é outra conversa. Febre de juventude, né? A febre de juventude. Esse aí é fabuloso. Esse é ótimo. Marcou minha infância, esse aí. Na época que é do Robert Zemeckis, né? Não tem como errar. Não tem. Não, é maravilhoso. Não, e foi produzido pelo Spielberg. É uma combinação do Zemeckis com o Spielberg. Com o Spielberg. Que é uma parceria que a gente teve outros frutos, né? Mais lá para frente, como Goonies, por exemplo. Eu quero dizer para vocês que Beatles a gente tá nessas 10 que eu escolhi aqui, mas as que o Romero lembrou, que eu vou incluir no setlist e tal. Tem uma importantíssima que a gente precisa falar. Não, dos Beatles? Dos Beatles? Sim. Qual? Duas, na verdade. Sexy Sadie e Get Back. Eu pulei. Sexy Sadie e Get Back. Vamos finalizar os Beatles, então, com elas. Eu tinha anotado aqui no roteiro e a Bruna me lembrou para não deixar de incluí-la, porque Get Back, para quem assistiu o documentário no ano passado, viu ali, né, que quando ela estava no processo embrionário ainda, ela tinha uma mensagem que o Paul disse que era algo irônico, sarcástico, para tirar uma, na realidade era um protesto, e as pessoas não entenderam tanto quanto ele gostaria que entendessem, né? Ficou uma coisa meio dúbia. Se ele concordava com o xenofobismo ou se realmente era uma crítica. Que xenofobismo é esse que eu estou falando? Bruna Paulin, a história do disco. Então, gente, a gente tem que entender que naquele momento no Reino Unido estava se armando um movimento tenebroso de xenofobia por conta dos imigrantes, né? A Inglaterra só foi reconstruída por conta dos imigrantes e chegou um momento que eles já não gostavam mais dos imigrantes porque estavam lá roubando serviços, como eles gostam de dizer, né? Então, assim, a gente tem uma super onda de imigração da Jamaica e da Índia, do Paquistão, para reconstruir o país, e nesse momento começa o oposto disso, né? E os Beatles sempre se baseando em notícias de jornal para escrever as suas músicas. Paul estava lá lendo uma notícia, e aí ele achou uma notícia do Enoch Powell, falando, né, membro dos comuns do parlamento, né, falando que os indianos e os paquistaneses tinham que voltar para suas casas, né, ele queria que eles voltassem para casa, assim como no Quênia esses imigrantes eram deportados também, né? E aí o Paul escreveu, exatamente, alguém falou que no Pakistanis, e os porto-riquenhos também, ele usava uma citação falando que assim, não queremos porto-riquenhos nos Estados Unidos. Então ele faz essa baita crítica em relação aos imigrantes e essa xenofobia que estava se construindo de uma maneira muito, muito horrorosa. E, infelizmente, ele teve que trocar esses personagens exatamente porque a galera não estava assim muito boa na ironia, na leitura da historinha, e estava achando que ele estava mandando as pessoas para casa. Né? Exatamente. Mas ele manteve lá o Get Back to Where You Once Belong, né? Volte para o lugar de onde você veio. E aí trocou. E aí, curiosamente, né? Se a gente para pensar, ele, né, coloca Jojo e coloca Sweet Loretta Martin. É mais fácil colocar uma travesti do que falar de xenofobia. E ainda falar uma referência, né? Deixou sua casa em Tucson, Arizona, para uma maconha da Califórnia. Pois é, ainda. Sim, isso aí rolava, né? Isso tudo isso bem. Estava de boa. Eu falei merda aqui, tá? De acordo com o FERP, quem dirigiu Goonies foi o Richard Donner. Desculpa, foi isso, foi o Donner mesmo, que dirigiu o primeiro Superman. E não o Sexy Sadie? E o Sexy Sadie? Sexy Sadie, um posicionamento contra o guru. Contra as pessoas que se apropriam da espiritualidade e da fé alheia para ganhar dinheiro e sacanear. Usando o Maharishi como personagem. Isso. Usando o Maharishi, que eu acho que foi uma sacanagem do Magic Alex ali, tá? Eu acho que tem muito isso. Mas a mensagem eu concordo total, porque é o que a gente vê hoje com esses pastores evangélicos aqui no Brasil, por exemplo. Né? Foi guru também, né? Mas é que o John não sabia
É que o John não qualquer sabia tipo se era de mentira ou guru não. se apropria disso, né? Mas hoje a gente Exato. tem um exemplo muito frequente que são as igrejas evangélicas. Puxando um exemplo para a nossa realidade, né? Para os dias Isso atuais. mesmo, Mas é que o John não sabia que era mentira. Para o John era verdade. Para o John era verdade. Ele, Né? sim, nessa época o John era assim, era Deus no céu e o Magic Alex na terra. O Lennon sempre teve esse, muitas aspas aqui, problema, né? Dele ter uma figura com quem ele se deixava levar. Ele sabe? sempre precisou dessa figura. Dessa âncora. Talvez uma figura paterna que faltou, né? E aí vem uma figura dominante. O Brian era isso, só que o Brian cuidava deles. O Stu foi isso. O Stu foi isso exatamente. também. Na ausência do Brian, o Magic Alex foi esse pilantra que fez esse papel. E logo na sequência que o Magic Alex, que ele deu aquela mancada... Alan Klein. Entrou o Klein, e foi no mesmo período que ele deu mancada com os estúdios lá deles, lá em Savile Row. Exatamente. Não, gente, essa história do Magic Alex é assim, chega a ser bizarro tu pensar que alguém poderia acreditar, né? Não, me dá a tua Ferrari, que eu vou construir um foguete. Vocês viram aquele baixo, guitarra que o cara, o protótipo que o cara fez? Não, que, ele engrupia, o cara era um pilantra. Ele engrupia de que dava para fazer uma mesa com mais canais, que ele tinha um instrumento... 72 canais, ele prometeu uma mesa de 72 canais. Ou que ele tinha uma ilha com um preço maravilhoso para comprar. Tudo isso, eu deixo eles caírem no conto, mas pega e me dá tua Ferrari para eu tirar o motor e fazer um foguete... Ai, gente, nem com todo o drink do sal na cabeça a gente ia acreditar nisso. Não, e os alto-falantes na parede, né? Não sei o quê, que ele ia botar um surround, mega blaster. Não, o cara é um pilantra. Olha só, temos superchat, não posso deixar de... Só um superchatzinho aqui, ó. O Adeliano Evaristo está perguntando se na fase solo só o John fez música de protesto. Não, a gente já vai falar, Adeliano. A gente vai fazer um passadão, assim, em geral, não vai dar para fazer faixa a faixa, né? Para a gente cumprir aqui com o horário de encerrar às 9 e pouquinho, mas a gente vai falar das mais importantes e vai citar todas que comporão essa playlist que eu vou disponibilizar amanhã. Adeliano pode. Adeliano, muito obrigado pelo superchat, querido. Fábio, deixa eu só lembrar a galera que eu acabo me esquecendo. Apoiem os independentes. Apoiem. A Bruna tem podcast, tem canal também. Fábio Lima. O Romero não tem ainda, mas quando ele tiver, apoiem o Romero, que o Romero é foda. Nosso mestre Jedi. Apoiem aqui para poder remunerar o Romero. Apoie alguém, pelo menos. Apoiem os independentes, galera. Então, esses gestos aqui, ó, do Adeliano, do Emerson, que é membro do canal, né? E do Guilherme, do João, do José, sabe? Isso é super importante para a gente se sentir motivado. Eu amo o que eu faço aqui, mas tem vezes que a gente, né, Bruna? A Bruna também deve compartilhar desse sentimento de pensar em desistir, porque o YouTube não paga nada, a gente faz de graça, eu pago para fazer. Isso aqui é um momento desabafo do Sal. Eu pago para fazer meu conteúdo aqui com todo carinho, que eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam, que é de qualidade, sempre trazendo colaboradores bacana como o Fábio, como o Romero, o Márcio, o Patrick, a Mari, a Luana, o Edu, e convidados especiais como a Bruna. A Bruna é uma mulher, cara, que eu acho incrível, assim, mulher quando gosta, pesquisa e sabe muito de música. Eu fico muito fã, porque eu gosto principalmente de trazer para falar, assim. Se a Bruna quiser, ela pode... As portas estão abertas, assim, para ela falar de música aqui no canal. Não convida também. muito que eu vou tomando conta. Não, mas é verdade. Então, assim, apoiem os independentes, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, curtam, compartilhem aqui a live. Se puder, se torne membro ou faça um Pix, que já ajuda bastante. Era isso que eu tinha de recadinho. E eu reforço porque é verdade, assim, mais do que a gente tem muito a coisa do estímulo, sem dúvida nenhuma, mas tem uma coisa muito importante que é lembrar que leva muito tempo para produzir conteúdo, leva muito tempo para a gente pesquisar, estudar, se dedicar, é um trampo e tanto. É legal, é muito legal, mas é uma trabalheira insana.
Eu digo para as pessoas mais ou menos quanto tempo eu levo para produzir um episódio de História do Disco, as pessoas ficam me olhando com uma cara de sim, vocês acham que é só ligar o microfone? Era isso, gente? Mas só na largada o microfone é caro, o computador é caro, Nicole que edita os programas precisa receber. Então, assim, apoiar projetos independentes é sim uma maneira muito, muito, muito nobre de fazer com que esse conteúdo volte com mais qualidade ainda, e não só com disposição e com estímulo, mas com qualidade. E o apoiar pode ser grana, maravilhoso, mas também pode ser divulgar, que nem você disse, se inscrever, curtir, avaliar nas plataformas, tudo isso faz diferença, porque se a gente não consegue grana com o ouvinte, o espectador direto, daqui a pouco a gente consegue com uma marca, quando a gente tem, por exemplo, mais seguidores ou uma avaliação legal nas plataformas, né? Então, apoia.se/História do Disco, para quem quiser apoiar a História do Disco também. É isso aí.